Bom dia! Hoje nós vamos utilizar algumas propriedades da trigonometria que possibilitam com que as contas sejam um pouquinho mais simples do que elas podem aparentar, tá? Então hoje nós vamos utilizar um teorema conhecido como Teorema dos Senos. O que é esse teorema dos senos? Bom, assim como todo teorema, nós temos uma fórmula prática que possibilita a gente utilizar ela para calcular coisas que seriam complicadas, vamos dizer assim. Pronto, vamos pensar que eu estou com esse triângulo aqui. Bom, você concorda comigo que esse círculo, né, ele vai ter um raio, um certo raio, vamos dizer assim, vai ter um certo raio. O raio do círculo vai ser esse daqui, certo? Então, vamos desenhar aqui esse raio R. Cada um dos lados, né? Bom, esse triângulo aqui ele vai ter lados. Um lado A, um lado B e um lado C. Assim como vão ter ângulos. Vamos chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de ângulo alfa, esse ângulo aqui de um ângulo beta e esse ângulo aqui de um ângulo gama. O que eu sei sobre esse triângulo inscrito nessa circunferência? Eu sei que os ângulos eles são proporcionais os senos dos ângulos são proporcionais ao lado dele. Em qual proporção? 2 vezes o raio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui esse lado A dividido pelo seno de alfa. Por que seno de alfa? Ó, esse lado aqui, eu tô vendo o ângulo oposto a ele, ó. Esse ângulo aqui que é o ângulo alfa. Bom, isso aqui é igual ao lado B dividido pelo seno de beta, que é igual a C dividido pelo seno de gama. Isso aqui vai ser igual a 2R. Essa aqui é a minha proporção para esse triângulo inscrito, né, dentro de um círculo. Isso aqui é a fórmula do teorema dos senos, tá? Esse aqui é a fórmula geral do teorema dos senos, que possibilita a gente calcular aí muitas coisas, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar muito quando a gente tem esses casos que a gente não sabe como resolver, possibilitando então que a gente utilize esse teorema para poder encontrar alguma informação útil. Bom, então esse aqui é o teorema dos senos. Se eu não tenho... Bom, aqui fica claro que se eu tiver uma circunferência, essa aqui vai ser a minha constante de proporcionalidade, tá bom? Mas se eu não tiver essa constante de proporcionalidade, ou seja, vamos supor aqui que eu não tenho círculo, que é esse caso aqui, tá? Não tenho círculo. Bom, deixa eu, na verdade, copiar isso aqui, só para fazer como fosse um caso especial do teorema dos senos, tá? Então, deixa eu descer essa imagem para cá. E aí, vamos supor que eu não tenho o círculo. Ó, não tenho ele. Isso aqui ainda permanece como verdade. Isso aqui ainda é uma verdade. As proporções elas se mantêm independente se eu tenho um círculo ou não. Aqui seria um caso mais geral, tá? Mas isso aqui funciona da mesma forma. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um triângulo. Então vamos supor aqui que eu estou desenhando um triângulo, sei lá, esse triângulo aqui. E aí é um triângulo qualquer, tá? Ele não tem necessariamente medidas exatas. E aí, falo para você o seguinte, falo para você que aqui embaixo mede
28 centímetros. Aqui mede 25. E aqui, perdão, aqui mede 75. E aqui vai medir 60 graus. E eu peço para você qual é esse valor aqui, desse triângulo. Bom, é simples, né? É fácil fazer. Primeiro de tudo, nós sabemos que os ângulos opostos, eles são proporcionais. Então, eu preciso saber qual é esse ângulo aqui, certo? Não sei qual que é esse ângulo, vamos chamar ele de alfa. Só que eu sei o quê? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180. Então, sei que alfa mais 75 mais 60 é igual a 180. Se você faz essa continha aqui, você vai ver que o meu ângulo alfa ele vai equivaler a 45 graus. Tá bom? Se ele vai equivaler a 45 graus, então eu sei que o ângulo aqui em cima vai ser 45 graus. Então, esse ângulo aqui equivale a 45 graus. Bom, já tenho as informações que eu preciso. Preciso de ângulos, medidas em ângulos opostos. Já tenho um. Já tenho esse ângulo e essa medida. E aí, já que eu tenho esse ângulo, eu sei qual que é o valor dessa medida. Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá. Como que a gente usa esse teorema? Lado dividido pelo seno do ângulo. Então, vai ficar 28 dividido pelo seno de 45 é igual a x, que é o ângulo que eu quero, vezes o seno de 60 graus. Pronto. Só determina agora quem vale x. Como que eu faço isso? Bom, sei que vai ficar, se eu só reorganizar, né, vai ficar x vezes seno de 45 graus é igual a 28 vezes o seno de 60 graus, tá? Aqui eu só fiz a minha distributiva, né? Bom, multipliquei esse valor por esse e esse por esse, tá? Bom, seno de 45 graus, quanto que é? É raiz de 2 sobre 2, vezes x é igual a 28 vezes o 160 graus. 160 graus é raiz de 3 sobre 2, tá bom? Bom, agora é só isolar o x. Então, vai ficar aqui x é igual a... Passo esse 2 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 28 a raiz de 3 sobre 2. E eu pego esse raiz de 2 e passo dividindo, né? Então, vai ficar aqui raiz de 2 embaixo. Olha só. Esse 2 eu simplifico com esse 2. Tudo bem? E aí vai ficar quanto? Vai ficar x é igual a 28 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Raiz de 3, a gente sabe, bom, vai ficar 28, então, vezes. Raiz de 3 é 1,7 e raiz de 2 é 1,4. Você faz essa continha aqui, você vai ver que o x ele vai ser igual a aproximadamente 34 centímetros. Então, pronto. O valor aqui é 34 centímetros, usando o teorema dos senos. E aí você percebe que é muito mais simples fazer dessa forma quando eu não tenho informação nenhuma, ou quando eu tenho a informação, tá? Do que você usar uma fórmula pronta. Como assim, se você tem informação? Já te explico. Vamos supor que eu tenho um triângulo que eu sei, em vez de ser um triângulo aleatório. Vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo? Bom, é simples usar, fazer qualquer tipo de medida nele. Eu sei que a angulação aqui é 90 graus. Vamos supor que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus e aqui um ângulo de... Então, aqui vai ficar 60 graus e aqui vai ficar 30. Tá bom?
E aí eu vou dar valor qualquer, tá? Vamos colocar um valor simples aqui? Então vamos supor que aqui seja 6. Esse lado aqui é 6. O seno de 60 graus, né? Aqui vai ficar 3, se eu não me engano. E aí, ó, por que que eu tô falando isso? Porque o seno, né? Lembra que o seno ah, o seno, ele é o quê? Ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto. A hipotenusa, perdão, eu sei que vale 6. O seno 60 graus é meio. Então, o cateto oposto vai ser 3. Ó, eu posso fazer aqui um Pitágoras e determinar quanto vale esse lado aqui. Esse lado x. Posso, né? Só fazer um Pitágoras aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Né? Então, aqui fazendo essa continha, vai ficar quanto? X ao quadrado mais 9 é igual a 36. Tudo bem? Se eu passo o x para o outro lado, então vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado, passo esse 9 para o outro lado, vai ficar 36 menos 9. Então, vai ficar aqui x ao quadrado é igual a 27. E aí, raiz quadrada de 27, a gente sabe que né, vai dar 5,2. Então, esse x aqui, ele equivale a 5,2 centímetros. Tá? Vamos usar uma casa depois da vírgula para ficar mais simples. Então, eu sei, eu consigo fazer Pitágoras. E eu consigo encontrar o valor. Mas, também posso usar o teorema dos senos, que possibilitaria fazer isso. Ficaria como? Ficaria 3 dividido pelo seno de 30 graus. Estou fazendo ó, esse lado com esse, né? É igual ao quê? É igual a x dividido por seno de 60. Seno de 60 graus. Tá bom? Bom, se eu faço o mesmo tipo de continha que a gente fez até agora, vai ficar quanto? Vai ficar, ó, 3 vezes seno de 60 graus é igual a x vezes seno de 30. Seno de 60 graus, a gente fez ali atrás, né? É o quê? Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a x vezes meio. Passo esse daqui para o outro lado. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x é igual a 3 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Corto esse 2 com esse 2, então vai ficar o quê? 3 vezes raiz de 3. Se a gente viu lá atrás que o raiz de 3 é 1,7, então vai ficar 1,7 vezes 3. Então vai ficar o quê? Vai ficar igual a... Opa! Então isso aqui vai ficar igual a 3 vezes 1,7. E se você faz 3 vezes 1,7, você vai ver que vai dar aproximadamente 5,1 centímetros. Que é muito parecido com o que a gente fez aqui, né? 5,2, né? A gente está aproximando bastante coisa, tudo mais, tal. Mas dá exatamente algo muito, muito parecido. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente pode utilizar o teorema dos senos em qualquer caso, desde que a gente... até no caso que a gente sabe qual é a resposta, só que ele simplifica muito as nossas contas em casos, na maioria dos casos, tá? Aqui eu dei um exemplo simples, mas poderia ser em qualquer caso utilizar o teorema dos senos. Como o próximo teorema, que é o teorema dos cossenos, que eu vou falar na próxima aula, facilita muito e muito a vida de você, a sua vida nesses problemas que você tem ângulos absurdos, ângulos que você não sabe, você consegue determinar e fazer as contas de forma muito mais simples. Então é isso, vou terminar a aula por aqui e a gente se vê na próxima aula.